Janeiro 20, Mateus 14, 22 a 36. Jesus faz os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para o outro lado do mar da Galileia. E ele vai para o monte orar. Ele gostava muito de ficar orando. Jesus orava muito. E este é o segredo daqueles que querem fazer a obra de Deus. Porque é muita luta, é muita luta. Para você conseguir vencer todos os obstáculos e se manter firme, você tem que estar com Deus, você tem que estar fortalecido em oração. Então Jesus toda hora separava-se e ia orar, né? E ele ficou, anoiteceu e ele continuava lá no monte orando. E os discípulos estavam no barco no mar, só que começou a bater um vento contrário. O mar começou a ficar revolto. Lá para as 3 da madrugada, Jesus resolve encontrar com os discípulos, só que ele vai andando por cima da água. Quando os discípulos olham e veem Jesus andando, eles pensam que é um fantasma e começam a gritar: socorro, fantasma, socorro! Aí Jesus fala: não tenham medo, sou eu. Aí o Pedro, que era muito, né, todo nervosinho, todo impulsivo, fala assim: Senhor, Adonai, se és tu, manda que eu vá te encontrar. Aí Jesus falou: vem. E o Pedro saiu do barco e foi andando sobre a água. Só que o vento batendo forte, ele começou a sentir o vento e ficou com medo. Ficou com medo das circunstâncias. E aí, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Aí ele começou a gritar: socorro, Senhor, socorro, me socorre. Jesus vem dar a mão a ele e fala: homem, por que você é tão fraco na fé? Por que você duvidou? Aí os dois saíram, entraram no barco. Quando eles entraram no barco, o vento parou. E então os discípulos todos se ajoelharam diante de Jesus e falaram: Senhor, tu és mesmo o Filho de Deus. Muitas vezes Deus nos dá uma bênção maravilhosa, Ele nos proporciona uma coisa fora de série, algo inusitado, algo que você não imagina, algo que você acha que é grande demais para você, você acha que você não tem capacidade daquilo, mas Ele te dá. Mas você, o que faz? Fica olhando o vento, as dificuldades aqui, das circunstâncias, as dificuldades da vida. Eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar, eu não sei se minha mãe vai deixar, eu não sei se eu vou conseguir. Começa a botar obstáculos. E aí o que acontece? Você afunda, você perde a bênção. Muitas bênçãos nós perdemos de coisas grandiosas por falta de fé. Porque não cremos que Deus pode nos dar aquilo. Não cremos. As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e nós não acreditamos. Achamos que não é possível. Isso acontece com crente, hein? Imagina com quem não é crente. Até os que não são crentes, quando eles acreditam que eles podem fazer alguma coisa, eles conseguem fazer. Deus tem bênçãos maravilhosas para nós, mas nós não podemos duvidar. Aquele que duvida, a palavra de Deus diz, é como a onda do mar, que vai e vem, é inconstante. Não pense tal homem que conseguirá alguma coisa. A pessoa inconstante não consegue nada. Subiram no barco, o vento parou, né? E eles foram para Genezaré, aquela cidade onde Jesus havia expulsado o demônio, daqueles demoniados que ficavam criando problema lá, que ninguém aguentava eles.
E aí a legião de demônios pediu para entrar nos porcos que se jogaram na dos pães, nessa mesma cidade. Só que agora a situação era diferente. O povo já tinha ouvido falar a fama de Jesus e correu todo mundo atrás dele para ser curado. Todo mundo queria ser curado. E eles pensavam assim, se nós conseguíssemos tocar apenas na franja da veste dele, nós ficamos curados. Nós ficaríamos curados. Eles pensavam assim. É importante lembrar que naquela época, os sacerdotes e os fariseus, que seriam os ortodoxos da época, não deixavam o doente tocar nele, não. O impuro não podia tocar num puro, porque o impuro fazia com que o puro se tornasse impuro. Então, o doente não podia tocar num sacerdote, num rabino. Até hoje, você não pode tocar num rabino ortodoxo. Mas eles achavam que se eles conseguissem tocar nisso aqui de Jesus, na franja do talito, eles ficariam curados. E todos que tocavam ficaram curados. Ali naquela cidade, que a primeira vez que Jesus foi, pediram a ele para ir embora. Às vezes, a primeira vez que a pessoa ouve falar de Jesus, recusa Jesus. Mas depois que ouve falar de tudo que Jesus fez e faz, aí corre para ele. Ai, Senhor, quero tocar na tua franja. Sit, sit. Sit, sit. Se eu tocar ali, só aquela pontinha, eu já fico curado. E fica mesmo.